Eu nunca quis ser pai. Toda vez que eu falo isso, quando alguém toca no assunto, as pessoas não gostam de ouvir isso. As pessoas estão acostumadas a ouvirem o que elas querem ouvir. Muitas vezes elas não estão preocupadas em realmente como tu tá, o que que tu sente, o que que tu precisa falar. Elas querem ouvir só o que seria o correto. Minha terapeuta sempre fala: Daniel, tem coisas que tu tem que guardar para falar só comigo. Quando eu pensava em ser pai, agora eu tentava não pensar, mas se alguém perguntasse ou se eu pensasse na possibilidade vendo um vídeo, muitas vezes eu via os vídeos do Marcos Piangers e aquilo ali me dava um desconforto, incômodo, e eu só pensava que eu não queria aquilo para mim, eu não queria reviver uma situação da minha vida. Eu achava que eu nem ia conseguir, na verdade. Muitas vezes até acho ainda. Só que Deus normalmente tem seus próprios planos, né? Que normalmente são diferentes dos nossos, pelo menos dos meus. Daí ele me mandou o Heitor. Meu pai foi o maior motivo para eu ter esses pensamentos, ou procurar não ter eles. Eu deveria ter em torno de 4 ou 5 anos. Lembro que minha mãe me botou sentado num banquinho na frente dela e me contou que quando ele me levava na casa do meu amiguinho, ele voltava e agredia ela e a minha irmã, que é mais velha que eu. Para mim, ele nunca levantou a mão. Pelo contrário, meu pai era um pai perfeito para mim. Quando eu estava perto, ele era o melhor marido, melhor pai, melhor pessoa para mim e para todos na volta. Eu não entendia que aquilo era uma fachada. A partir daquele dia que a minha mãe contou aquelas coisas para mim, tudo mudou. Eu lembro que eu inventava desculpa para não sair de casa, mesmo sendo muito pequeno, até hoje eu não sei como que isso acontece, né? Como que pode ser possível uma coisa dessa? Porque são flashes que eu me lembro daquela época. Eu não me lembro de outras coisas a não ser isso, sabe? Essa conversa com a minha mãe, uma ou outra vez que eu ganhei algum presente que eu queria muito, poucas coisas que eu lembro do meu pai também. E eu lembro que eu comecei a mentir desde lá já, porque eu queria, no fundo, eu tinha uma esperança de que se eu não saísse de casa eu ia proteger minha mãe e minha irmã. Porque se ele nunca agredia elas quando eu estava, então se eu não saísse elas não iriam mais ser agredidas, né? Eu Hoje eu imagino que era isso que passava na minha cabeça. Então aquilo ali mudou completamente o rumo da minha vida. Claro que a intenção da minha mãe nunca foi me culpar, me responsabilizar. Não conscientemente. Também minha mãe não sabia o que estava causando naquele momento. Não sei nem se ela tinha outra opção também. A imagem que eu tinha do meu pai, a partir dali, foi transformada, né? Ou a imagem que eu tinha de pai. Porque a partir dali as coisas foram totalmente mudadas na minha vida, na minha maneira de pensar. Logo em seguida, minha mãe descobriu outra coisa e ela criou coragem de fugir do meu pai comigo e com a minha irmã. Mas isso eu deixo para outra hora para contar para vocês. Eu e a Ariadne, a gente está junto desde o ano de 2010. Tivemos um ou dois intervalos. Afinal de contas, eu era muito complicado, eu cresci com muitos traumas, muitas dificuldades e isso acabou refletindo no nosso relacionamento. Desde sempre, desde que a gente começou, ela tomava anticoncepcional, mas isso não impediu ela de engravidar. Não sabendo a explicação, e hoje em dia a gente até desistiu de tentar saber. Quando a gente descobriu, ela me disse que tinha atrasado a menstruação, e eu falei para ela: ah, faz um teste. Que no fim eu não sei se eu queria que ela fizesse, mas Aí ela fez o teste, era um sábado de manhã, antes de eu levar ela pro serviço, e ela entregou o teste na minha mão e falou: positivo, eu tô grávida. Fiquei uns 2 dias sem falar praticamente. O meu chão ali desmoronou. Eu só pensava que a minha vida tinha acabado. Muitos gatilhos, assim, muitas coisas que aconteceram na minha cabeça, muitos pensamentos, todos ruins, todos ruins. Eu não consegui ficar feliz, não comemorei, não contei pra ninguém. Eu não queria ser pai, mas porque eu não sabia o que era isso. Eu não sabia como ser. E talvez porque eu só linkasse isso a alguma coisa ruim. Mas o Heitor nasceu. Foi um dia muito
doido. É uma experiência inexplicável. Nem vou entrar em detalhes, deixo para outra hora também, mas foi um dos melhores dias, eu acho, da minha vida. Pela primeira vez eu estava sentindo coisas que eu nunca tinha sentido na minha vida, nem quando eu era pequeno e ganhei o presente que eu mais queria. É inexplicável. Uma vez eu vi o Piangers falando num vídeo como explicar o que é ser pai para alguém que não tem filho. Isso é inexplicável, não tem como. A gente não consegue, é só quem é pai e mãe e conversa com um pai e uma mãe que conseguem entender, sabe? É muito engraçado isso, mas é muito bom. E a partir daquele momento, do nascimento do Heitor, eu descobri que eu sabia falar eu te amo. Na verdade, não foi bem naquele dia, foi depois de uns dias. Eu nunca falei eu te amo, nem pra minha mãe, nem pra ninguém. A partir dali eu comecei a entender isso um pouco mais. Hoje eu falo eu te amo só pro Heitor. Tô desenvolvendo ainda essa parte, mas pra ele eu falo. É como se fosse algo natural, assim, que sai de dentro de mim. É inexplicável, é muito bom. E eu tô aprendendo a ser pai. Tô disposto a tentar, pelo menos. Tô tentando. Todos os dias eu tento. De manhã, de tarde e de noite. E esse canal é sobre isso. É um recomeço. Eu não tô aqui para dar lição de moral em ninguém, até porque eu nem poderia. Nunca fui exemplo para ninguém. Meu maior desejo, minha maior ambição hoje é ser um pouquinho de exemplo para o Heitor. Eu quero então deixar registrado e pensei nessa maneira de deixar registrado para que um dia ele veja esses vídeos, essas coisas. Se você também tem traumas, tem medo, sentiu ou se sente meio perdido, não sei se alguém está passando por essa realidade também, de uma gravidez inesperada, esse espaço é para você também. Pode comentar, pode desabafar. Eu só não queria que xingasse. Nem a mim, nem a outras pessoas. A minha vida praticamente foi só de violência, então tô tentando evitar isso. Mas fica à vontade. Essa série é pra mim, pro Heitor, mas pode ser pra você também.